Nesses últimos dias aconteceu algo que pegou muita gente de surpresa, mais precisamente na última sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu particularmente fiquei muito triste com essa notícia e várias pessoas ficaram me mandando mensagens dizendo que teve a sua viagem cancelada, que tinha se programado para visitar algum parente, que fazia anos que não via e tudo mais. E a notícia é essa: 123 Milhas suspende venda de pacotes e a emissão de passagens. Saiba como solicitar o reembolso da empresa. Então, basicamente é sobre isso que eu vou te explicar e mostrar tudo para você o que realmente aconteceu com o 123 Milhas. Eu sou o Marcel Bortolanza e aqui você aprende tudo sobre milhas aéreas, investimentos e renda extra. E hoje vamos falar especificamente sobre o que aconteceu com essa questão aí dos pacotes promocionais da 123 Milhas. Será que foi golpe? Ou o que aconteceu? Mas antes de mais nada, afinal de contas, o que aconteceu? E é isso que nós vamos falar agora. A 123 Milhas, o grupo 123 Milhas, hoje é uma das maiores agências de viagens do Brasil. Ela nasceu com um propósito lá atrás de emitir passagens utilizando milhas aéreas de pessoas que não iriam usar. Então, basicamente, essas pessoas vendiam essas milhas através aí dos sites Hot Milhas, Max Milhas, afinal são tudo o mesmo grupo. E eles utilizam essas milhas compradas para emitir passagens. Até aí tudo bem, não tem por que dar problema. Ela compra uma passagem e você emite com as suas milhas. Basicamente é assim que funciona na prática. A milha é uma moeda para emissão de passagem. Só que o problema começou quando eles inventaram um produto diferenciado. Basicamente era o que eles chamaram de pacote promo, que na verdade era: você comprava um pacote num preço super barato, muito promocional mesmo, só que não tinha uma data definida. E esse pacote ficou muito famoso com a Urb, o hotel urbano. Só que todos nós já sabemos o que aconteceu com a Urb, né? A grosso modo, esse pacote funcionava como: a empresa fornecia lá um pacote, esperando que talvez naquele período lá em questão que a pessoa escolheu para viajar, haveria alguma promoção de passagens. E aí a empresa basicamente corria um pouco de risco e o cliente também corria um pouco de risco. Afinal de contas, o cliente não sabia a data exata da viagem. Definia só um período. Eu quero entre o dia tal ao dia tal. Por exemplo, definia lá um mês, né, algumas datas em questão. E a empresa teria que basicamente confiar e torcer para que tivesse uma passagem promocional naquele período, para que ela não ficasse no prejuízo. Basicamente era esse o jogo: risco para a empresa e risco para o cliente. E o grande problema está realmente aí: o risco sempre foi muito alto, tanto para a empresa quanto para o cliente. A empresa, na minha visão, ela estava esperando que os preços das passagens pelo menos se mantivessem como estava antigamente, ou até num melhor cenário começassem a diminuir. E as promoções que surgiam com frequência normalmente compensasse esse valor que eles estavam vendendo num preço muito mais baixo do mercado. Só que o que aconteceu até então foi totalmente o contrário. As passagens aéreas subiram muito nos últimos meses. E basicamente, quando você pega aí a alta do IPCA nos últimos meses, o item passagem aérea foi um dos itens que mais subiram, principalmente nos últimos 12 meses. Dessa forma, é praticamente impossível comprar as passagens com o preço que eles estavam oferecendo. Por exemplo, tinha casos que eles estavam vendendo pacotes de ida e volta para a Europa por cerca de R$1.000. Para a empresa honrar com um custo desse, né, tem todos os custos, imposto, tudo mais, e ainda a empresa precisa ter um lucro, R$1.000 uma passagem de ida e volta para a Europa é praticamente impossível conseguir, a não ser que fosse uma promoção muito, mas muito boa. Só que quando acontece uma promoção muito boa, no mundo das milhas que seja, as passagens são limitadas, não tem vaga para todo mundo. E às vezes eles acabam vendendo mais do que eles conseguem entregar. Isso torna esse modelo impraticável. E dessa forma, o que a 123 fez? Pegou todo mundo de surpresa e na última sexta-feira falou que simplesmente não irá emitir as passagens compradas pelo pacote promo, que tinha data planejada entre setembro a dezembro de 2023. E em troca disso, eles iam fornecer um voucher que o valor pago da passagem ia ser corrigido por 150% do CDI. A questão é que esse assunto pegou muita gente de surpresa
e o assunto basicamente ferveu nos sites de notícia aí no final de semana. E a grande questão é o quê? Esse voucher só pode ser usado na própria 123 milhas. Aí você vai ter que comprar uma passagem normal utilizando esse voucher, só que essa passagem normal, o preço vai ser bem mais alto do que você já pagou no pacote, e aí você vai ter que pagar a diferença. Em resumo, a empresa viu que estava fazendo algo que financeiramente não ia ser bom para ela e acabou decidindo fazer isso assim de uma hora para outra. Com a Urb foi ainda pior, porque a Urb nem avisou nada desses problemas que estavam tendo. Simplesmente vários clientes acabaram conseguindo até fazer a viagem, só que chegando lá no hotel não tinha check-in para ele, não tinha reserva para ele, ou seja, eles deixaram os clientes para lá e nem deram informação de nada, e muitos não conseguiram nem pegar o dinheiro de volta. E a minha opinião quanto a isso é que a empresa se antecipou e decidiu fazer isso. Beleza, até aí, tudo bem, ela mostrou que ela se explicou com os clientes, mas assim, de uma hora para outra, né? Afinal, ela sabe que se todos os clientes forem para a justiça contra ela, é praticamente uma causa ganha. Então é um direito seu como cliente. Se você se sentiu lesado, se você não gostou disso e você realmente quer fazer sua viagem porque você comprou por isso e você não quer receber um voucher de volta, você tem todo o seu direito de entrar na justiça, sim. Porque vários advogados já estão falando que a empresa não pode oferecer apenas um voucher como forma de reembolso. Ela precisa realmente devolver o dinheiro para a pessoa. Afinal de contas, ela já está falando que não vai honrar com aquele serviço oferecido. Só que a grande verdade é que muitas pessoas são desinformadas no Brasil. Nós vemos os exemplos aí que nós temos aí todo dia sobre educação financeira, sobre informações, assuntos importantes que todos devem saber. E muitas pessoas não vão ver esse vídeo, por exemplo. E o que vão fazer? Vão aceitar o voucher. Só que a grande questão é o quê? Se a empresa oferecer esse voucher, a pessoa aceitar o voucher e basicamente ter que comprar uma nova passagem e ainda pagar a diferença, a empresa não vai sair no prejuízo. Ela basicamente avisou o cliente e o cliente aceitou aquela única opção que ela deu. Então, se você está vendo esse vídeo e você não gostou da situação, para você não faz sentido aquele voucher, porque com o voucher você tem que comprar outra passagem dentro da 123 e ainda ficar mais cara do que você contratou lá no pacote, é um direito seu procurar um advogado e ir atrás dos seus direitos. Porque, afinal de contas, essa é uma opção que realmente não foi das melhores. E você, como cliente, você pode ser beneficiado você buscando o seu direito. E agora, outra pergunta que várias pessoas estão me mandando é o quê? Careca, e as vendas das milhas? Eu vou ser prejudicado? Minhas milhas, a Hot Milhas, a 123 milhas não vai me pagar? E até o presente momento, eu gosto de trazer aqui coisas concretas, tá? A gente não tem motivo para falar que vai ser impactado. Afinal de contas, essa parte de pacote promocional que a 123 milhas trabalha, basicamente representa no máximo 15% de toda a operação da empresa. A empresa é muito grande. Ou seja, ela não dependia exclusivamente desse tipo de serviço, desse tipo de venda. Basicamente, a maior movimentação dela é a venda de passagens com data já fixa. E para isso não tem problema nenhum. Ah, Marcel, mas eu comprei uma passagem dessa promo e já recebi o código localizador. Também não tem problema, sua passagem vai ser executada normalmente. A grande questão que nós temos aqui são os pacotes promo sem data definida que você ainda não recebeu o seu código localizador. Então, nesse caso, quando a 123 milhas vende uma passagem com a data de ida e de volta que seja já fixada e já te emitiu o código localizador, pronto, aquela passagem já está certa, porque é só você entrar no próprio site da companhia aérea e vai aparecer o seu nome lá como aquela passagem tendo sido emitida para você, então já está tudo certo. E o grande fluxo da 123 é vender esse tipo de passagem, que basicamente ele vende essa passagem para você e emite com as pessoas que são as proprietárias das milhas que vendem para eles. Então é um ciclo fechado, você vende suas milhas e eles pegam essas suas milhas e emitem passagem para os clientes que eles vendem as passagens já fechadas.
Então, até o presente momento, não temos nenhum problema quanto à venda das milhas. Os meus alunos sempre continuam recebendo os pagamentos em dia, não tiveram nenhum problema até o momento. Caso aconteça algum problema e eu veja que começou a complicar um pouco, pode ter certeza que eu vou avisar, principalmente os alunos e vocês aqui do canal também. A grande questão é que isso só acende mais um alerta aqui. Se você acumula milhas apenas para vender para as empresas, não usa para viajar ou não usa para você fazer outro tipo de vendas, você sabe que você está correndo risco. Afinal de contas, nós temos risco com tudo. Qualquer coisa no mundo hoje, se você acorda hoje, você está correndo risco. E nesse ponto, se você tem o comércio de milhas e você tem apenas um fornecedor, você está correndo muito risco. É a mesma coisa de você ter uma loja. Vamos supor que você tem uma loja, só que você depende apenas de um fornecedor. Se esse fornecedor quebrar, pronto, você não tem mais produto para sua loja. Então, se hoje você acumula milhas para fazer renda extra e você só depende da venda para Hot Milhas e Max Milhas, você sim está correndo mais risco do que aquela pessoa que já começou a desenvolver outras alternativas. Ela usa para viajar também, viajar muito mais barato, com até 90% de desconto, e usa também para fazer vendas no particular. Então você precisa desenvolver essas outras ferramentas e não ficar dependente apenas da venda para as empresas. Quando você vende no particular, você basicamente sai desse fluxo de intermediação das empresas e você faz a venda direta, diminuindo muito o risco. Afinal de contas, você já começa a criar uma carteira de cliente e começa a criar isso como um negócio. Mas agora já coloca aí nos comentários, você foi afetado com isso? Conhece alguém que foi afetado com isso? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E olha, se você conhece alguém que foi afetado com isso, já encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar ela. Forte abraço do Careca, tamo junto, valeu!